Arthur Clarke dizia assim: a magia é a tecnologia que a gente não compreendeu ainda. Assim funcionam as escolas de mistérios. Aí a gente pergunta, será que tinha tecnologia para aquilo? E as escolas de mistérios? Será que a gente pode entrar nesse tema? As escolas de mistérios. Bom, as escolas mais antigas de mistérios, a gente precisa voltar muito no tempo para a gente compreender essas histórias todas, né? Vamos lá. Como a gente começou a falar, que a gente tenta inventar a roda hoje em dia. Mas pessoas como nós, há muito tempo, já se reuniram para discutir os mistérios da vida. Talvez a escola de mistérios mais antiga que esta Terra já concebeu, ela teria sido hipoteticamente criada há 50 mil anos atrás. Caramba. 50 mil anos atrás é muito bastante tempo. Chamada Escola Naakal. Por que nós falamos hipoteticamente falando? Porque estas raízes, nesse ancestralismo todo, eles são creditados a civilizações que não são documentalmente aceitáveis, como a civilização da Lemúria e Atlântida. A Atlântida ainda é mais ou menos aceitável, porque Platão escreveu um livro chamado Timeu e Crítias, onde contou a história da Atlântida, narrada pelo seu cunhado é o marido da irmã, como é que fala? Cunhado. Cunhado, que havia visitado sacerdotes no Egito, chamado Solon, que quando de seu retorno descreveu que os sacerdotes haviam dito que eles, os egípcios, eram herdeiros de uma tecnologia proveniente de uma grande civilização que submergiu, chamada Atlântida. Isso está escrito no Timeu e Crítias, escrito por Platão. Alguns esotéricos e metafísicos falam de uma civilização anterior, chamada Lemúria. Nessa civilização chamada Lemúria, surgiu uma classe de pessoas esquisitas. E essa classe de pessoas esquisitas, elas se encontravam se questionando sobre a realidade da vida ou se só existia aquilo mesmo. Uhum. Estas pessoas criaram a primeira escola de mistérios, chamada Escola Naakal. Estas escolas de mistérios, elas são, nós chamamos assim em termos mais técnicos, são rizomáticas. O que é um rizoma? Dentro da botânica você tem que um rizoma é como se você tivesse um caule enterrado, um caule subterrâneo. Então você planta uma batata, você tem uma batatinha aqui, mas ele vai fazendo um caule subterrâneo, de repente você vai ver uma batata surgindo a 1 metro, 2 metros de distância. Isso é um rizoma, né? Uhum. Então as escolas de mistérios também elas são rizomáticas. Elas surgem em determinados momentos e elas se ocultam muitas vezes durante um período de tempo específico e elas eclodem em uma outra porção de tempo e espaço, né? Assim funcionam as escolas de mistérios. Essas escolas de mistérios, então, a mais antiga de todas seria essa escola chamada Escola Naakal. Elas se ocultam por questão de perseguição e afins? Existem muitas escolas de mistérios que foram ocultadas por perseguições ou que elas já encontraram as pessoas necessárias para que elas fomentassem um determinado momento histórico e aquilo se extinguiu. Uhum. Porque, na verdade, as pessoas se encontram por empatia vibracional. Essa que é a grande realidade. Uhum. Faz total sentido. Na vida, assim. Ainda mais os esquisitos, né? Ainda mais os esquisitos. É por empatia de vibração. Então, surgem essas escolas durante um determinado período de tempo. Elas parecem que morrem, mas elas ressurgem um tempo depois. Talvez a Escola Naakal tenha ressurgido na 18ª dinastia de Akhenaton. Isso faz 3.500 anos antes de Cristo, e ressurgiu uma escola através do próprio Akhenaton, porque antes da vinda de Akhenaton, o Egito todo era um componente era uma religiões politeístas. Ali tinham deuses para tudo quanto é tipo, né? Tinham deuses de todos os lados, né? Uhum. Chegou Akhenaton e falou assim: o negócio é o seguinte, a partir de agora não vai ter mais esse monte de Deus, não. Nós vamos instituir um sistema de crença única, onde só vai ter um Deus chamado Atom, que é o disco solar. Então ele destituiu todo o panteão anterior a ele e instaurou essa escola de mistérios, que era o ressurgimento da escola Naakal, lá no Antigo Egito, na 18ª dinastia. E só que ele falou o seguinte: só que a partir de agora, todo o conhecimento que nós vamos perpetuar, ele precisa ser um conhecimento explícito. Até a 18ª dinastia, a figuratividade de todas as expressões eram muito simbólicas. O desenho, por exemplo, você vê no Antigo Egito, as pessoas são desenhadas, por exemplo, de ladinho, a mão em 90 graus, né? Uhum. A partir da 18ª dinastia, chamado período Amarna,
as pessoas precisariam ser figuradas na altura exata delas, desenhado na perspectiva exata, e todo o conhecimento precisaria ser passado de uma forma literal. Então ressurgiu a escola Naakal no Antigo Egito, ok? Na 18ª dinastia, 3.500 anos antes de Cristo. Faz tempo para boa. Essa escola durou não mais do que 18 anos. Caramba, foi Muito pouco super tempo. rápido. Essa escola durou muito pouco tempo. Ela tinha por objetivo a criação de seres imortais. Caramba. Isso é grave, né? Eles eram além, né? Eles queriam criar seres imortais. E Existia tecnologia para isso? talvez sim. O homem de hoje em dia não consegue construir uma pirâmide réplica, por exemplo, da de Kelps. É. Se você pegar a menor pirâmide do Egito, a pirâmide de Djoser, em Saqqara, não consegue fazer nem aquela, né? Aí a gente pergunta, será que tinha tecnologia para aquilo? Talvez. Então, as coisas são meio diferentes. Aí eles pensaram assim, nós vamos criar uma escola de imortalistas. Nessa escola de imortalistas, as pessoas podiam entrar livremente. Para sair, eles saíam através de testes muito rigorosos. Só que as tradições rezam que só saíram nesses tempos todos, nesse período de 18 ou 20 anos, 600 mulheres. Nenhum homem passou nos testes. E essas mulheres saíram desse círculo egípcio e constituíram a fraternidade essênia, do qual veio Maria, a mãe de Jesus. Então, Maria, mãe de Jesus, da fraternidade essênia, seria uma dessas imortalistas. Essa linhagem egípcia é chamada de Maaca Tamar, ou Tamires, como é conhecido o nome de Maria dentro de algumas linhagens. Então, essa escola essênia teria vindo de uma escola de mortalistas, fundada a partir do ressurgimento da escola Naakal na estrutura na 18ª dinastia de Akhenaton, né? Caramba. Então, isso aí é punk mesmo. Porque o objetivo deles era a imortalidade. E eles não conseguiram. Não sei. Boa pergunta. Pode ter ficado perdido, né? Não sei. Essa que é a questão, né? Não sei. Porque, veja bem, hoje em dia a ciência coloca que o tempo de duração do corpo humano... Porque, veja bem, a célula está se regenerando o tempo todo. Está morrendo célula e nascendo célula o tempo todo. Por que já nasce uma célula velha? Podia renascendo célula nova. Mas descobriram que tem o comprimento dos telômeros. Esse comprimento dos telômeros é o que cria o nosso relógio biológico. A ampulheta do ser humano é o comprimento telométrico. O que é isso? De biologia eu sou péssimo. Mas existem certas segmentações do nosso DNA que o comprimento delas é que determina o quanto que a pessoa vai viver. Então, se você conseguir conter o comprimento desses telômeros na rede do seu DNA, você faz um ser imortal e só nascer célula boazinha e célula saudável dentro de você e você não morre mais. Caramba. Agora, a questão toda dos egípcios é que eles queriam a imortalidade não necessariamente no mesmo corpo físico. Por isso, eles podiam transmigrar as suas almas em um outro corpo. É como se você, por exemplo, mantivesse a mesma cabeça, o mesmo conhecimento, o mesmo tudo, só mudasse de corpo. De casca. De casca. Não é? Como se pegasse minha consciência, tudo, e botasse em outro corpo. lugar. Isso é muito maluco. Muito. Isso é muito maluco mesmo. Tem gente que quer isso hoje, né? Tá tem chegando gente que nisso. quer isso hoje. Isso é muito maluco mesmo. Agora, a gente está falando do Egito de 3.500 anos atrás. Agora, os caras faziam coisas que hoje em dia a gente não consegue fazer. Imagina 3.500 anos... Desculpa, antes de Cristo. Então, 3.500 mais 2.000, né? 5.500 anos de Cristo. É muito tempo, Sim, né? O Maurício até comentou, será que tinha tecnologia para isso, né? Mas talvez o nome tecnologia, como a gente vê hoje, é algo completamente diferente do que eles tinham lá. Porque aparentemente eles eram mais inteligentes, né? Eu acho que tinha uma coisa chamada magia. Agora, Arthur Clarke dizia assim, a magia é a tecnologia que a gente não compreendeu ainda. Nossa, muito bom. Aí é fogo, né? A gente não compreende, chama aquilo de magia, mas existem leis naturais atuando sobre essas coisas todas. Agora, é que eu tô lembrando... Mas onde que a gente perdeu isso daí? A gente perdeu isso no reset entre as guerras. A gente perdeu isso aqui na transição do século XIX para o século XX. É o sumiço da Tartária. Então houve a necessidade de que o conhecimento humano fosse cortado. Eu me lembro que eu tive nas minhas mãos uma xerox da Scientific American de 1920 e pouco, onde ali estava
uma descrição de como que os antigos egípcios construíam as pirâmides. E estava explicando os princípios da levitação magnética e da levitação sônica. Não estou falando de uma revista mística, estou falando de uma Scientific American de 1920 e pouco. Então existia um momento da nossa história onde todo o conhecimento precisou ser tesourado. O conhecimento precisou ser tesourado porque era um conhecimento que iria levar o homem a uma libertação. Só que se o homem entrasse nesse status tão libertador, ele não seria útil para o sistema oportunamente. Então existiu grandes golpes na cultura, onde literatura foi apagada. Por exemplo, se você pegar até aqui nas Américas do Sul, porque quando Pizarro chegou aqui e descobriu a cultura dos maias, os incas, astecas, ele queimou todos os livros. Porque ele era cristão, ele achava que aqueles livros faziam parte de um contexto herético, né? E queimou aquilo tudo. Você tem a biblioteca da Alexandria, que foi queimada pelo general Ibn al-Asi, porque ele era muçulmano e ele achava que todo aquele contingente de conhecimento era um conhecimento herético também, né? Então a gente teve muitas queimadas do conhecimento, mas nenhum foi pior do que do que a queima do conhecimento, que foi no período interguerras, né? A história foi reescrita. E nessa reescrição da história, nós temos, hoje em dia, uma narrativa que é totalmente diferente dos fatos como eles aconteceram. Então, isso é muito grave. Por que a Biblioteca do Vaticano ela não é aberta ao público? O que eles perderiam se aquela biblioteca fosse aberta? Né? Porque veja bem, se as cruzadas saqueavam tudo, as cruzadas saqueavam a campanha dos cruzados, eles saíam atrás do Santo Grau, mas eles saqueavam tudo. O ouro eles recolhiam, tanto que foram os primeiros banqueiros, foram os cruzados, e os livros eles levavam para a igreja. Então os livros de todas as civilizações saqueadas compuseram a Biblioteca do Vaticano. Então imagine o que não tem lá.